Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês? Sou eu de novo, o professor Vitor Mascarini, ou Vitinho, ou Vitão, ou Ben 10, enfim, como vocês queiram. Muito, mas muito feliz em inaugurar nosso guardadíssimo quadro sobre animes, o Prime Sensei. Galera, o Prime Sensei vem aí com o objetivo de abordar tudo sobre o mundo dos animes. E, gente, vou ser honesto pra vocês, tá? Eu sei que vocês devem estar pensando assim, caramba, esse cara gosta de videogame, futebol, anime, séries, filmes. Galera, todo mundo gosta disso, tá? E assim, amo o mundo dos animes. Claro, não sou o maior expert possível, até por conta disso, em diversos episódios teremos aqui o professor Victor Tambalo realizando esses reviews e criando alguns episódios de maneira solo, tá? Mas eu decidi inaugurar este quadro com uma notícia que me pegou muito de surpresa e eu fiquei extremamente feliz, inclusive emocionado com o anúncio da volta de nada mais nada menos que Armor Legends Samurai Troopers, mais conhecido no Brasil como Samurai Warriors. E aí vocês estão me perguntando, prof, que é isso? E eu vou explicar depois da vinheta. Então, pessoal, como eu falei, gente, Samurai Warriors ganhará uma continuação com estreia para janeiro de 2026. Já saiu o trailer, já saiu um cartaz oficial, tá? E para vocês terem uma ideia, já se passaram quase 40 anos desde a estreia do anime, né? Que é um anime original da Sunrise e que tem seu nome original chamado Armor Legends Samurai Troopers, porém no Brasil foi conhecido como Samurai Warriors, tá? E foi passada na extinta Rede Manchete depois do boom que foi na época Cavaleiros do Zodíaco, tá? Que é outro anime que terá não um, mas vários episódios especiais aqui no Prime Sensei, tá? E assim, gente, para quem não sabe a história de Samurai Warriors, ele traz aí uma equipe de jovens que vestem armaduras de samurai, cada uma representando um elemento. E o que mais chama a atenção nessa história, para mim, que na época era muito criança e assistia porque meu pai tinha VHS que ele gravavam com meus tios, é o nome desses personagens, que alguns tinham um nome bem português, e a gente vai conhecer já já, tá, pessoal? Então, assim, fiquei muito contente, tá? Muito contente mesmo. E aí, nesse novo anime, nessa continuação, a gente também teve a informação que teremos um novo protagonista, que será o Guy. E o Guy provavelmente vai vestir aí a lendária armadura vermelha do sol, do fogo, tá? Mas, pessoal, falando um pouquinho do Samurai Warriors, da sua versão original, de quase 40 anos atrás, tá? O que seria a história, né? Então, existe aí o vilão, que é o Scorpio, e ele tentou dominar o mundo aí, utilizando as forças da escuridão. E esse enredo a gente tem em diversos tipos de anime, tá? Só que ele foi derrotado e por um homem, né, que utilizava a armadura do sol, e também pela deusa do sol japonesa Amaterasu, tá? E aí 600 anos depois, em meio à Guerra Civil Japonesa, ele volta aí com o seu exército para tentar dominar o mundo, tá? Só que ele foi derrotado mais uma vez por um monge que o prende, né, em uma dimensão separada mais uma vez. Só que dessa vez a armadura negra que o Scorpio usa, ela fica presa no mundo dos humanos. E o monge, né, que não conseguiu anexar essa armadura nessa dimensão junto com o Scorpion, ele decide enterrá-la e também divide ela em outras 9 partes, tá? E aí essas outras 9 partes se tornam novas armaduras. E cada uma está ligada à natureza e virtudes da humanidade,
com elementos e estações vinculados ao código Bushido dos samurais, tá? Essas armaduras estão espalhadas pelo mundo e alguns homens encontram essas armaduras e empossam elas, né? Então eles encontram a armadura, eles conseguem o direito de utilizá-la, tá? Porém, gente, o Scorpio ele foi seduzindo para o seu lado, mesmo estando preso em outra dimensão, 4 desses portadores, né? Dentre essas 9 armaduras, 4 portadores foram seduzidos pelo poder das trevas do Scorpio. E as outras 5 armaduras sagradas são encontradas pelos jovens, que são os 5 protagonistas que recebem as orientações deste monge que fez essa transferência do Scorpio para essa outra dimensão. Então, pessoal, quais são esses 5 jovens? A gente tem o Hector Sanada, que a sua virtude é a própria bondade, tá? E ele veste a armadura vermelha do fogo, tá? Ele é o principal, tá? Ele é o herói, aquele como se ele fosse o Seiya. A gente tem o Tristan também, que a virtude dele é a justiça e ele veste a armadura laranja da terra, tá bom? A gente também tem o César, olha aí, ó, um nome bem português, na qual a sua virtude é a sabedoria, e ele veste a armadura verde do elemento luz. Temos o Jorge, que a sua virtude é a confiança, e ele veste a armadura azul clara da água. E por fim, a gente tem o Tommy, que tem a virtude da vida, e veste a armadura azul anil do elemento céu. Então, pessoal, é um anime fantástico, tá? No nosso Instagram eu vou postar algumas imagens para vocês conseguirem ver do que eu tô falando, e eu fiquei assim bastante contente com essa notícia e também mais curioso em criar esse episódio, por mais curtinho que ele seja, mas para que vocês que gostam de anime tenham curiosidade de buscar, tá? Assim como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Sakura Card Captors, Samurai Warriors tem um que especial. E o gloriosíssimo Shurato também, que teremos episódio aqui no Prime Sensei, tá? Então, pessoal, ficamos aqui com esse primeiro quadro. É uma indicação. Eu acredito que os episódios existam aí no YouTube, mas também vocês conseguem aí achar pelo mundo da internet. Tá bom, pessoal? É um anime muito legal, tem pouquíssimos episódios, eu acredito que um pouco mais de 40. Tá? E aí, para quem gostou de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Prime dos Primes nessa linha, o Samurai Warriors, junto com o Shurato, são animes que chegam bem próximo. Não de sucesso, nem de vida longa, mas de impacto aqui no Brasil, né? Devido à Rede Manchete. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Em breve a gente volta, e muito provavelmente com o meu amigo Piu Piu, meu amigo Chaka, professor Victor Tâmbalo, e também outros convidados que estão sendo preparados para fazer participação aqui no História Sem Crise, tá, galera? Agradeço demais aí o tempinho que vocês disponibilizaram da vida de vocês para nos ouvir. Compartilha, curte, comenta, siga a gente nas redes sociais, é só pesquisar História Sem Crise. Lá você terá acesso ao meu perfil também, ou se quiser me seguir de maneira automática, é só digitar lá @Vitor Mascarini no Instagram que você vai me encontrar. Beleza? Pessoal, até a próxima. Tamo junto. Valeu!